doutores! Tudo bem? Que honra estar aqui com você que fará o concurso da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. Bom, eu sou o professor Lucas Gonçalves e serei o seu professor de língua portuguesa. Vamos resolver algumas questões referentes à banca CESP. Eu separei as questões todas por assunto para que realmente o seu aprendizado seja eficiente. Bom, espero que esse curso ele contribua para você. E lógico, se tiver alguma dúvida, você pode me enviar um e-mail, mensagem, Facebook, né? Ou até mesmo nos procurar aqui no Estúdio Aulas. Nós estaremos sempre aqui para te ajudar, tudo bem? Vamos ao que interessa, vamos resolver as questões de prova, porque é realmente isso que nos interessa. Então, meu aluno, presta atenção, de olho na tela, vamos lá! E nós já começamos aí, ó, com um curso aí voltado em exercícios. Questão número 1. A questão número 1, meu querido aluno, traz o seguinte, questão recente. Procurei trazer as questões mais recentes para você. Questão aqui da FUB, aplicada pelo CESP no ano de 2015. Veja só o texto. O termo "o brasileiro" exerce a função de sujeito da oração em que se insere. Bom, vamos ver. O brasileiro é o sujeito da oração em que se insere? Basta que você leia o texto comigo. Ele disse lá, o preconceito linguístico é um equívoco, e tão nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Banho, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito mais presente da cultura brasileira, o linguístico. Bom, eu quero que você observe aqui, por favor, para o verbo sabe. Olha só, dizer que o brasileiro não sabe português, olhe para esse verbo, por favor. Olhando para ele, eu quero que você identifique. Quem é que não sabe português? Professor? O brasileiro? Porque o brasileiro não sabe, ó, quem sabe, sabe algo, professor. Quer dizer que o verbo saber é até transitivo direto. Português é um objeto direto do verbo saber. Então, brasileiro aqui é o sujeito. O examinador afirma, o termo brasileiro exerce a função de sujeito da oração em que se insere? Sim, e o item está certo. Item adequado. Agora, espero que esteja tranquilo. Item fácil, meu aluno. Olha só, olhe para mim, por favor. Olho no olho, presta atenção. Eu separei as questões no nível de dificuldade que ela vai, ó, gradativamente aumentando. Coloquei uma questão mais tranquila, questão recente, cobrando a espécie de sujeito. Aos poucos nós vamos, ó, dificultando um pouco mais. Então, por favor, de olho na tela. Questão número 2. Na número 2, o examinador trouxe. A flexão plural em eram identificadas. Eram identificadas. Decorre da concordância com o sujeito dessa forma verbal. As esferas de abrangência dos poderes políticos. Então ele falou, eram identificadas, está no plural porque concordou com as esferas de abrangência? Vamos ler o texto. Até Montesquieu não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes políticos. Olha só, o que não eram identificadas? Professor, o que não eram identificadas? As esferas de abrangência. Observe que as esferas de abrangência é o seu sujeito. E é um sujeito que está no plural, não é? Portanto, a questão está perfeita. Então, olha só, questão correta. Questão número 1 foi correta, você observou comigo. Questão número 2 também correta. Um macaquinho certo, né? Já no masculino, certo. Lógico, seguir uma boa lógica. Bom, questão número 3. Observe que as duas primeiras questões foram questões recentes, 2015, a terceira também, e são questões trabalhando com o mesmo assunto. Meu aluno, olha só para mim, por favor. Algo que eu julgo muito importante e que eu observo com a experiência de provas. Fazendo muitas provas, principalmente provas do CESP. A experiência está aqui nessas provas do CESP, que nós observamos o seguinte. Pegando as provas mais recentes, eu pude observar que o examinador ele tende a repetir as mesmas questões. Isso mesmo. Na prova, por exemplo, do STJ e na prova da FUB, do TCU, o examinador trouxe questões muito parecidas. Na Telebrás também, que foi 2015. Então, olha só, vamos procurar fazer as questões que são mais recentes.
Lógico, professor, as antigas são clássicas, podem ajudar num assunto ou outro, mas faça mais recente, porque ali nós vamos pensar como está o examinador naquele momento, né? Vamos trabalhar com as questões mais atuais. Então, por favor, de olho na tela. Questão número 3. A forma verbal trouxe. Está flexionada no singular, porque tem de concordar com lei? Vamos ver. Trouxe está no singular porque concordou com lei? Ele disse assim. É importante destacar que o artigo 154-A do Código Penal, lei número 12.737 de 2012, trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de invasão de dispositivo informático. Olhe, por favor, para o verbo. O que é que trouxe para o ordenamento jurídico esse crime novo? O que é que trouxe? É importante destacar que o artigo 154 do Código Penal foi o artigo que trouxe e não a lei. Foi o artigo 154 desse código. Observe até comigo, meu querido aluno, o seguinte, que lei, também aqui, ó, lei número 12.737/2012, isso daqui é até um aposto. Isso é até um aposto do que seja esse Código Penal, porque ele reforça o elemento anterior. Então, identificamos que o item agora ficou o item errado, incorreto, porque percebemos aqui, ó, que trouxe está aqui porque concordou com artigo. Porque o artigo trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de invasão de dispositivo. Questão número 4. Vamos lá. Ministério da Justiça. Estou escolhendo as melhores questões. Estaria também correta a flexão do verbo ficar na primeira pessoa do singular, em concordância com o pronome eu. Bom, ele perguntou então se o verbo ficar, se esse verbo ficar poderia, então, ficar na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular em concordância com o pronome eu. Bom, vamos ler o texto. Por acaso, um dos habitantes da cidade ficou em casa, e com isso a Arena não contava. Quem foi que ficou em casa? Olhe para o verbo. Quem foi que ficou em casa? Um dos habitantes da cidade, que é o seu sujeito, certo? Porque um desses habitantes ficou em casa, e com isso a Arena não contava. Tá vendo? Um dos habitantes ficou em casa. O verbo ficar está concordando com quem? Com um desses habitantes. Um desses habitantes ficou em casa. O examinador aqui perguntou a você se eu poderia colocar o verbo ficar na primeira pessoa do singular. Fiquei, concordando com eu. Aqui você percebe que não há possibilidade, porque o eu é apenas um aposto. E até um aposto explicativo, porque afinal está se referindo a esse habitante. Estou dizendo para você quem que é o habitante. Meu aluno, olha para mim, por favor. Regras básicas aqui. Primeira coisa, o verbo ele deve concordar com o seu sujeito e não com o aposto. Tranquilo? Segunda coisa, você olhou para o aposto ali, você olhou para o eu e percebeu até que ele está isolado por travessões, como se fossem vírgulas ou parênteses, né? Ele está isolado. O sujeito pode ficar isolado do seu verbo? Jamais. Porque aquele eu, ele é só um aposto. Ele diz assim, ó, um dos habitantes ficou em casa. Agora ele só quer dizer pra você, qual foi o habitante que ficou em casa? É eu. Ele só quer explicar para você qual que é o habitante. Está vendo? Então, o item lá, observe comigo, por favor. O item está errado. É o item que está equivocado. Tudo bem? Porque observamos aqui os detalhes. A forma verbal concorda com o sujeito, um dos habitantes, e não com o aposto. Portanto, o item número 4, item errado. Item número 5, Corpo de Bombeiros. Disse para você o seguinte. O emprego do acento circunflexo na forma verbal tem. Tá aqui para você. O emprego do acento circunflexo na forma verbal tem. Justifica-se pelo fato de essa forma verbal concordar com a expressão no plural. Inúmeras vantagens. Bom, antes de olharmos para a questão propriamente dita, eu quero que você só se lembre de um detalhe. Olha assim. Quando eu digo ele tem, não há o acento circunflexo, pois é singular.
Quando eu coloco a construção no plural, eles, eu passo a dizer eles têm, com acento circunflexo. Tudo bem? Então, no singular, ele tem, no plural, eles têm. Aí eu quero que você leia o texto, por favor. Produtos orgânicos têm inúmeras vantagens. Observe, quem é que tem inúmeras vantagens? Olhe lá, olhe para o verbo. Quem é que tem inúmeras vantagens, professor? Produtos orgânicos. Produtos orgânicos é o seu sujeito. Observe, então, que a forma verbal tem, né, presente aqui para você, a forma verbal tem está no plural, verdade? Mas está plural não porque concordou com inúmeras vantagens. Afinal, ó, produtos orgânicos tem o quê? Tem algo. Inúmeras vantagens aqui para você é até o objeto direto e o verbo é transitivo direto. Então, a forma verbal tem está para concordar com produtos orgânicos. Ou seja, o item está errado. O item está incorreto. Tudo bem? Então é uma questão muito tranquila. E aí eu quero que você compare esta questão número 5 com a questão de número 6. Veja bem, duas questões muito parecidas. A forma verbal tem está no plural porque concorda com o antecedente do pronome relativo. Vamos ver. Em decorrência do fenômeno da expansão dos que, só tem celular, dos que. Não seria mesmo que pensar em daqueles que, ó, em decorrência do fenômeno da expansão daqueles que só tem celular, ó, eu preciso te dar uma informação muito importante na sua vida, olha pra mim, isso é muito sério, tudo bem? E eu preciso que você, meu aluno, você que é aluno aqui do professor Lucas Gonçalves, aluno aqui do Estúdio Aulas, tenha isso em mente. Lembre-se sempre, todas as vezes que você encontrar o isso mesmo, encontrou o ou os no plural, tudo faz. Encontrou o antes do que, o O é pronome demonstrativo. Encontrou o antes do que, o O é pronome demonstrativo. Não se esqueça disso, pelo amor de Deus, isso cai em prova. Vou exemplificar para você, de olho na tela. Olha só, eu digo o seguinte, o juiz é o que mais criticou a decisão. O juiz é o que mais criticou a decisão. Qual é o nome desse O? Ah, professor, já sei. Esse O é o pronome demonstrativo, afinal, o juiz é aquele. Isso mesmo, meu aluno. O juiz é aquele. Então, esse O é um pronome demonstrativo. O juiz é aquele que mais criticou a decisão. Veja, o juiz é aquele, e você até percebe que no lugar do segundo do que, no caso, caberia até, ó, o qual, o juiz é aquele, o qual, ó, caberia aqui, ó, o qual mais criticou. Quer dizer que esse cara é um pronome relativo. Então, olha só, vou colocar aqui, pronome relativo para que você, meu aluno, não se esqueça. Encontrou o O antes do que, o O é pronome demonstrativo. O O é pronome demonstrativo. Agora é lógico, né? É qualquer que... Não é qualquer que. Por exemplo, eu digo pra você que Lula... Posso falar dele? Pode, professor. Lula tem um quê de honestidade. Pode ser? Professor, ele é meu tio. Não tô falando mal dele não, tá? Tô falando mal dele não. Lula tem um quê de honestidade? Observe até que esse quê, ele é diferenciado, porque esse quê ele é acentuado. Porque Lula, ó, um é artigo. Ele tem um quê de honestidade, esse quê até é um substantivo. A ideia é que esse Lula ele tem um traço de honestidade. Deve ser bem fino, né, professor? Não, tô falando mal dele não. Então observe lá comigo, que colocou o antes do que, o O é pronome demonstrativo. Tá, professor? Mas vamos voltar à nossa questão?
Vamos sim. Aí veja só. Em decorrência do fenômeno da expansão daqueles, beleza. Daqueles os quais, cabe ou não cabe os quais? É, professor. Os quais. Daqueles os quais só tem celular. Agora, olhe para o verbo ter. Olhe bem para esse verbo ter. E me responda. Quem é que só tem celular? Professor, aqueles, retomando o os. Veja que é o que retomando o os, aqueles. Ó, em decorrência do fenômeno da expansão daqueles que só tem celular. Ou seja, quem só tem celular? Aqueles. Portanto, o item está definitivamente certo. Porque olha só, esse verbo ter não está para concordar com o pronome relativo que retoma o os. Veja lá, daqueles os quais só tem celular. Tudo bem? Agora, vejamos mais uma questão de prova. Questão número 7. Questão número 7, vale a pena revisar o que já falamos na questão anterior, quer ver? Na 7 ele diz, questão recente, TCE 2016. A forma verbal advém, está no singular, porque concorda com o núcleo do sujeito da oração em que se insere. Vamos ver, garantia. Então, advém está no singular porque concordou com garantia. Basta você ler o texto. A garantia desse preconceito advém da própria Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Olhe, por favor, para o verbo. O que é que advém da própria Constituição? Professor, a garantia desse preconceito é o sujeito. Veja que o núcleo do sujeito é garantia. Portanto, o item está certo. O item está perfeito. A garantia advém. Aqui vale o detalhe. Eu te mostrei no bloco anterior, no slide anterior, eu te mostrei o verbo ter, né? Mas segue o mesmo raciocínio. O verbo vir, né? Ele vem, sem acento, e no plural eles vêm com acento circunflexo. Agora, o advir, né? O advir, ele advém. Só que um detalhe, tem que ter acento circunflexo, tem que ter acento agudo. E no plural eles advém com acento circunflexo. Olhe pra mim, por favor. Preste atenção, que isso é legal pra caramba. Você viu lá o verbo vir e o verbo ter. Ele tem, sem acento. Eles têm, com acento. Mesma coisa com o verbo vir. Ele vem sem acento, eles vêm com acento. Isso para marcar, diferenciar singular de plural. Agora, com os verbos que são derivados. Isso mesmo. Por exemplo, derivados do verbo vir. Bom, advir, convir, sobrevir, provir, intervir, são derivados do verbo vir, certo? Aí, se eu vou pegar lá o verbo intervir, ele intervém, no singular, ele intervém, tem que ter um acento agudo. Isso por quê, professor? Porque eu passo a ter uma oxítona terminada em "em", oxítona finalizada em "em". Então, ele advém, tem um acento agudo. Agora, no plural, se for o verbo intervir, eles intervêm com acento circunflexo. Do verbo advir, eles intervêm com acento circunflexo. Mesma coisa com os derivados do verbo ter. Manter, conter, deter. São derivados do verbo ter. É a mesma história, não muda. A questão, por si só, fica correta. Por que ela fica certa? Porque está lá a garantia, singular, a garantia, intervém, advém, acento agudo. Portanto, questão número 6, 7, correta. De olho na tela e vamos para a nossa questão número 8. Vamos firme e forte, meu querido aluno. Questão número 8. Ele disse... Questão bonita essa. Questão do INSS recente, ó. Chega que tá quente, fresquinho ainda. Olha só. A forma verbal teria. Vou marcar aqui pra você. A forma verbal teria está flexionada na terceira pessoa do singular para concordar com o apartamento, núcleo do sujeito da oração que se insere? Vamos ler o texto. Naquele novo apartamento da Rua Visconde de Pirajá, pela primeira vez, teria um escritório para trabalhar.
Quem teria o escritório para trabalhar? Apartamento, professor. Negativo, meu aluno. Negativo. Olha só, presta atenção. Naquele novo novo apartamento da Rua Visconde, tudo isso, meu querido aluno, é um adjunto adverbial. O apartamento ali até o núcleo desse adjunto, tá? Isso aqui é um adjunto adverbial. A pessoa deveria ter colocado uma vírgula, então, deveria ter colocado uma vírgula para marcar um deslocamento, né? Mas não tem. Olha só, quem é que teria um escritório para trabalhar? Eu teria. É, isso mesmo. Nossa, professor, é porque, olha só o detalhe. Olha pra mim. É porque teria é um verbo que está no futuro do pretérito. E o interessante é que a conjugação dele na primeira e na terceira é igual. É, porque olha só. Eu teria, tu terias, ele teria. Tá vendo? Eu teria, ele teria. Perceba que a conjugação é igual, é idêntica. O que vai determinar? O contexto. Pelo contexto, quando ele diz naquele apartamento, naquele novo apartamento, pela primeira vez teria um escritório. Ou seja, pela primeira vez eu teria um escritório, eu teria algo. Ficou um sujeito elíptico, oculto dentro do seu texto. Vamos preferir, logicamente, chamar de sujeito elíptico, de olho na tela. Vamos marcar isso. Sujeito, marque para mim. Sujeito elíptico, porque fica subentendido. Agora, é lógico, você pode dar outros nomes? Pode. O sujeito elíptico pode ser conhecido como sujeito, que Maricota chamava muito de sujeito desinencial. Lembra disso? Desinencial. Sujeito implícito. Sujeito subentendido. Sujeito. Já vi até examinador de prova, o CESP mesmo, trazendo lá. Olha só, olha para mim, por favor. Isso vai ser importante para você, meu aluno, que também é um colega de trabalho, trabalha com a língua portuguesa e fará, né, o concurso da Secretaria de Educação voltado para a área de língua portuguesa. Isso é importante. O CESP adora perguntar essas coisas. Ele vai perguntar se o sujeito foi, olha na tela, por favor, fossilizado. Fossilizado. É isso mesmo, o sujeito que está subentendido. Professor, e o oculto? Vamos deixar o oculto de lado, né? Eu me lembro que certa vez, olhe pra mim novamente, olho no olho, eu gosto de olho no olho, né? Eu me lembro certa vez ministrando lá em Goiânia, em um curso preparatório para concurso presencial, aí o meu aluno falou assim, professor, eu posso entender que esse sujeito é que é o sujeito oculto. Posso entender que esse sujeito é um sujeito mocosado? Eu me lembro como se fosse hoje, em 2012, concurso da Caixa. Ai, sujeito mocosado. Quer dizer que esse sujeito está o quê? Mocado. Mas a ideia é essa mesmo, escondido, subentendido. Ficou fossilizado no seu verbo. Tudo bem? Sujeito mocosado, como você preferir, né? Lógico, nós vamos dar nomes, nomenclaturas mais formais. Vamos chamá-lo de quê? Elíptico, desinencial, implícito, subentendido, né? Então, fique muito atento a isso. De olho na tela e vejamos mais um pouquinho. Questão número 9. A número 9, ela é muito legal, muito bonita. Olha só. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido original, o trecho. A Defensoria Pública fez intervenção judicial. Poderia ser reescrito da seguinte forma. A Defensoria Pública interviu judicialmente. Meu aluno, você que já é meu aluno há algum tempo, sabe que eu gosto muito dessa temática quando se trata de verbo, e você já viu que você está errado. Que história é essa de interviu? Não, meu aluno, não é o verbo intervir, que é derivado do verbo... Olha aqui, ó, vou marcar para você. Do verbo vir. Conjuga o verbo vir no passado, por favor, vai. Eu, verbo vir, no passado. Eu quero aqui, ó. Verbo vir no pretérito perfeito do indicativo, tá? Eu quero o verbo vir no pretérito perfeito do indicativo. Vamos lá? Então diga pra mim, por favor. Eu vim. Tu vieste.
Ele veio. Para terminar, ó. Nós viemos. Vós viestes. E eles vieram. Beleza? Olha só. Ele veio. Ele veio. Tudo bem? Eu vim, tu vieste. Opa. Eu vim, tu vieste. Ele veio. O verbo intervir não é derivado do verbo vir? Então não é interviu, é ele interveio. Por isso o item está errado, incorreto. Nada de interviu. Coisa feia, meu aluno. Ele interveio. Interveio. Pois vem do verbo vir. Aí eu indico a você que pratique, que estude um pouco mais sobre verbos, né? Eu quero até que você olhe para mim nesse momento importante da nossa vida. Porque verbo é um cara importantíssimo. Tudo bem? Não vou conseguir trabalhar com você neste curso em exercícios uma aula propriamente dita de verbos. Aula que particularmente gosto bastante. Tudo bem? Mas você pode nos procurar aqui no Estúdio Aulas, que certamente eu irei gravar esse curso para você. Você aí que quer mesmo estudar verbo, quer entender como funciona essa conjugação, entender como o examinador vai cobrar de você. E essa aqui foi uma questão do DPU 2016, questão recente, né? O examinador gosta de cobrar verbo, então temos que praticar, temos que treinar bastante. Tudo bem? Então olha só, eu vou finalizar o nosso bloco neste momento, tá? Deixando aqui essa deixa. Pense lá, eu quero que você conjugue verbos. E lógico, no próximo bloco nós já daremos seguimento na 10ª questão, trabalhando com nossos exercícios. Venha comigo, com o seu professor Lucas Gonçalves, porque a nossa ideia é o quê? É arrancar a vaga do GDF, é ou não é? Arrancar essa vaga para nós. Então venha comigo e até a próxima. Aquele abraço, fiquem todos com Deus.